Bom, e aí pessoal, beleza? Então, esse aqui é o vídeo 2 sobre projeto luminotécnico. A gente já fez um vídeo que está aqui no canal também, que é sobre projeto de iluminação geral. E agora nós vamos ver a segunda parte da planilha, né? A segunda e terceira parte da planilha, que aborda iluminação de tarefa e iluminação dirigida, de destaque. Como eu falei para vocês, essa planilha ela facilita a parte de cálculos para vocês, né? Lógico, o projeto continua na mão de vocês, mas ela facilita a partezinha de cálculo que vocês têm que fazer para definir o projeto. Então vamos ver como é que ela funciona, como é que essa planilha funciona. Bom, vamos lá então, né? Então a gente já viu na aulinha virtual passada essa questão da eliminação geral, essa partezinha da planilha. Vamos ver agora a eliminação de tarefa, eliminação dirigida. Iluminação de tarefa, como a gente já viu, né? É diferente da iluminação geral. A iluminação geral você coloca a iluminância adequada do ambiente para todo o ambiente. Na iluminação de tarefa, a gente vai buscar a iluminância adequada na área de trabalho, no plano de trabalho. E aí a gente gera também uma iluminação geral para que não gere contraste. Eu falei para vocês, né? Mas a iluminação adequada mesmo vai vir no plano de trabalho, direcionada ao plano de trabalho. E a gente pega uma iluminação geral mais simples, mais básica, só para não gerar contraste, né? Além disso, eu posso também fazer um planejamento. Isso pode ser, quando eu falo de iluminação de tarefa, isso pode estar relacionado à questão de local de trabalho, mas também em locais onde você tem demandas de iluminação diferentes. Por exemplo, aqui é o caso de um pequeno apartamento, ó. Então você tem uma iluminação para a mesa, que tem uma característica, uma iluminação para a bancada com outra característica, uma iluminação para destacar o quadro, que tem outra característica, uma para a sala. Então você tem iluminações com características diferentes. Em vez de fazer uma iluminação geral igual para tudo, né, você pode posicionar iluminações específicas para cada uso. Bom, e como é que funciona a planilha? A planilha ela é bem simples, ela é bem mais simples do que a outra planilha. No caso da eliminação de tarefa, a gente tem duas alternativas. Ó. Tem a etapa 1 aqui em cima, azul, e a etapa 2. Qual é a diferença? A etapa 1 é quando você tem quando a iluminação, ela, quando o facho de luz, olha só, ele tem o ângulo do facho de luz é perpendicular ao plano do trabalho. Então, quando o ângulo da luz aqui, o ângulo da luminária for perpendicular ao plano de trabalho, ao plano que você está realizando, e quando eu falo plano de trabalho, não só de trabalho, mas aqui, ó, quando a luminária ela emite um feixe de luz que é perpendicular ao plano de interesse, vocês vão usar aqui essa primeira etapa, ó, incidência de luz perpendicular ao plano. Já quando a iluminação ela for oblíqua, né, inclinada em relação ao plano de trabalho, por exemplo aqui, ó, ela está oblíqua em relação ao plano de trabalho, ou seja, é uma luminária que gera um facho de luz aqui que está inclinado em relação ao plano de trabalho, ao plano de interesse. Nós vamos usar então a segunda etapa, que é a iluminação incidência inclinada da luz ao plano. Basicamente, as duas calculam a mesma coisa, mas uma é para um caso perpendicular, a outra é para o caso inclinado. O que essa planilha vai calcular para a gente? Ela tem duas opções, tem aqui ou, né? Tem duas opções. Você pode fornecer para ela, você pode fornecer para ela dados da sua luminária e da sua lâmpada. Ou seja, você oferece aqui quantas lâmpadas tem a luminária, qual o fluxo luminoso da lâmpada, qual a iluminação que você deseja aqui no plano de trabalho, qual é o CDL da luminária, que a gente viu também, eu vou até explicar aqui de novo, né? Ou seja, você fornece informações da lâmpada e da luminária, e ele calcula qual é a distância que essa luminária tem que ter em relação ao plano de trabalho. Então, lógico que você bota uma lâmpada aqui com uma potência grande, ó, vamos até fazer um experimento. Por exemplo, vamos supor que eu tenha uma luminária com uma lâmpada, que é sei lá, esse caso aqui, por exemplo, ó, uma luminária com uma lâmpada. Essa lâmpada tem um fluxo luminoso de 1000 lumens. Eu quero, por exemplo, na minha plano de trabalho ali, vamos supor que eu queira 1000 lux, que é o ideal, por exemplo, para a mesa de desenho. E o CDL da lâmpada no ângulo de incidência zero. Ó. O que é o CDL? Eu falei que cada luminária ela vai ter uma curva de distribuição luminosa. Então, cada luminária tem uma curvazinha aqui de distribuição luminosa que ele diz como é que é a intensidade luminosa a depender do ângulo de incidência. Ó. Você tem, por exemplo, luminárias que incidem perpendicular. Aqui tem a curva CDL dessa luminária. Se a mesa estivesse aqui embaixo, ou se o plano de trabalho estiver aqui embaixo e estiver bem perpendicular, a gente vai pegar a intensidade luminosa aqui no ângulo zero, tá vendo? Mas vamos supor que a mesa estivesse deslocada aqui e aí
a incidência da luz fosse inclinada na mesa. Então nós pegaríamos aqui a intensidade da luz ao ângulo específico onde está incidindo no plano de trabalho. Então essa CDL, cada luminária ela tem uma, você vai achar isso aqui com o próprio fabricante. A partir do momento que você escolhe uma luminária, ela vem como em relação aos dados, os dados técnicos da luminária, vai vir aqui o CDL dela. Então no nosso caso aqui, como é perpendicular ao plano, nós vamos pegar o CDL aqui no ângulo 0 e inserir aqui. No nosso caso aqui, vamos usar essa luminária, tá vendo? Eu botei um CDL aqui um pouco mais detalhado, e eu sei que essa luminária no ângulo 0, ela tem 200 candelas, tá vendo? 220 na verdade, 200 é aqui, 220. E aí o que ele vai fazer? Ele vai me dar aqui a distância que essa luminária tem que ter em relação à mesa, para conseguir os 1000 lux, tá vendo? Nesse caso, com essas características, eu teria que botar uma luminária que esteja a distância da luminária para a mesa, aqui nesse caso, se fosse o caso, né? Teria que ter 47 centímetros pelo menos, para poder conseguir com essa lâmpada dar os 1000 lux para essa mesa. Vamos supor agora, por exemplo, que eu quero uma outra lâmpada com 3000 lux, 3000 lumens. Aí eu posso já botar mais afastada a luminária, tá vendo? Então, se eu tenho uma intensidade, se a lâmpada tem uma intensidade pequena, eu tenho que botar ela mais próxima ao plano de trabalho. Se a lâmpada tem uma intensidade muito forte, eu posso colocar ela mais afastada. E nos dois casos eu vou obter 1000 lux aqui como resultado final. Então, essa é a primeira opção, né? Você você tem que informar as características da luminária e da lâmpada, e ele vai ele dá para você a planilha, a distância que a luminária tem que ter em relação à lâmpada. Ou o contrário, você fornece dados da luminária e a distância, ou seja, aqui nesse caso você tem a luminária, mas você não sabe ainda como vai posicionar a lâmpada, como vai posicionar a luminária. Nesse caso aqui você já sabe onde a luminária vai estar, qual é a posição dela, mas você quer saber qual é a lâmpada, baseada naquela posição, né, qual é a lâmpada ideal para conseguir os 1000 lumens. Então nesse caso, o número de lâmpadas vai ser uma. Distância entre a luminária e o plano de trabalho, ou seja, você tem a distância aqui, vamos supor que seja 1 metro. Iluminância que eu quero 1000 lux, CDL da lâmpada 220. E ele vai me fornecer que tipo de CDL da luminária, perdão, 220. E ele vai fornecer aqui para mim então qual é o fluxo luminoso da lâmpada. Então, eu tenho que escolher uma lâmpada para conseguir obter 1000 lux nessas condições. Eu tenho que conseguir botar uma lâmpada de 4545 lumens. Se eu vim aqui agora e, por exemplo, aumentar essa distância, eu vou ter que botar uma lâmpada, um conjunto de lâmpadas bem mais forte. Ou eu posso reduzir essa distância, 0,5. Aí eu já posso pegar, se a distância aqui for 50 centímetros, já posso pegar uma lâmpada mais tranquila, com fluxo luminoso mais baixo. Ou eu posso também aumentar o número de lâmpadas. Vamos supor, a gente tem aqui 1 metro, deu um número muito alto aqui, por exemplo. Eu posso vir aqui e botar uma outra luminária, só que com 2 lâmpadas. Então eu vou lá e divido pela metade o fluxo ideal. Então o que essa planilha calcula? Basicamente é isso. Você pode fornecer dados da lâmpada e luminária e ele te diz a distância que tem que colocar. Ou você informa a distância e a luminária e ele diz qual a lâmpada que você tem que escolher. Beleza? Quando a gente vier aqui para a parte de iluminação inclinada, é a mesma coisa. Só que a diferença agora é que a gente vai trabalhar com essa incidência inclinada. Então a gente vai ter alguns poucos dados a mais, mas a planilha faz em essência a mesma coisa. Ó. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, ele vai me dar, como resultado aqui da perpendicular, ele me deu aqui a distância. Só que essa distância, como está perpendicular, eu sei que a distância é uma distância vertical. Ó. Não tem deslocamento horizontal. Por quê? Porque ele já está partindo do princípio do que é uma incidência perpendicular. Então você não tem um deslocamento horizontal, só vertical. Já no caso da inclinada, ele vai te dar como resultado qual deve ser a posição, a distância vertical, qual deve ser a altura da luminária, mas também ele vai te dar a distância horizontal adequada, entendeu? Então ele vai te dar a distância, seria mais ou menos isso aqui. Olha lá, ele te dá, no caso aqui a gente está iluminando um quadro, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais na frente. Mas vamos supor que essa lâmpada aqui estivesse iluminando a mesa. O que ela vai me dar de resultado? Ela vai me dar distância vertical e horizontal adequada para aquela iluminação, tá vendo? Então aqui eu posso preencher aqui, por exemplo, ó, luminária, vamos supor que ela tenha uma. Fluxo luminoso da lâmpada, vamos supor 2000 lumens. Iluminância adequada que eu quero para aquele plano de trabalho, 1000.
CDL. Só que agora o CDL, ó, não mais perpendicular, o CDL com a inclinação que eu desejo. Vamos supor que eu quisesse botar uma inclinação ali de 45 graus. Aqui, ângulo de incidência 45 graus. Vou vir aqui no 45 graus, ó. Tá mais ou menos aqui entre 40 e 50. E ele vai dar mais ou menos um CDL de 240, ó. 200, 220, 240. Tá aqui mais ou menos 45, 240. E ele me dá certinho, ó, a posição ideal para botar a luminária. Então aqui é a mesma coisa, eu forneci informações da lâmpada, forneci informações da luminária e ele me diz qual é a posição ideal para botar essa luminária. Me dá a distância tanto horizontal, né, a distância, a altura da luminária, como a distância de deslocamento dessa luminária em relação ao plano de trabalho. Já nessa outra opção aqui embaixo, também é a mesma coisa lá de cima. Ó. Eu posso fornecer dados da distância, posso dizer onde é que está a luminária, e ele vai me dizer qual é a lâmpada ideal para botar ali. Então, por exemplo, vamos supor que a distância aqui ó, fosse horizontalmente, né, o deslocamento fosse, sei lá, 1 metro. Então, melhor botar aqui, 0,60. Vamos supor que agora a distância vertical, a altura da luminária em relação ao plano, fosse aqui mais 1 metro. A iluminância que eu quero na mesa, 1000 lux. Número de luminárias, 1. Ângulo de incidência, vamos supor que seja 45 graus também, igual lá de cima, né? E o CDL em 45 graus, 240. Pronto, o que ele me deu aqui de resultado? Ele me deu qual deve ser a lâmpada que eu vou escolher. Nesse caso aqui deu um valor bem alto, ó, 11.000 lumens. Dificilmente a gente vai ter uma lâmpada com custo-benefício adequado para essa intensidade tão grande de fluxo luminoso. Então o que eu teria que fazer aqui para alterar meu projeto? Ou eu mudo a posição da minha luminária, ou eu venho aqui e boto duas lâmpadas, por exemplo. Ou eu venho aqui e mudo o ângulo de incidência que eu desejo aquele negócio. Então se o ângulo é 30, vou lá no CDL, ó. Pego o 30 agora, vai ser 340. Então já tem ali uma lâmpada bem mais... Ou seja, teria que você botar duas lâmpadas de 2000 lumens ou uma lâmpada de 4500 lumens. Então é isso que a planilha faz. Ou você dá os dados de luminária e lâmpada e ele te dá a posição que você tem que botar a luminária, onde você tem que botar a lumináriazinha. Ou você informa a posição da luminária e ele vai te dar a lâmpada que você tem que escolher. Entendeu? Então essa é a primeira parte aí dessa planilha, que é a parte de iluminação de tarefa. Agora vamos para a segunda parte. Bom, já a parte aqui da iluminação dirigida, a gente tem a seguinte configuração. Olha só, a iluminação dirigida, só para relembrar vocês, é quando a gente tem uma iluminação que vai destacar alguma coisa. Por exemplo, destacar aqui um quadro, destacar algum objeto de arte ou alguma outra coisa que você queira dar destaque. E aí vale a pena ressaltar o seguinte: quando eu falei de iluminação de tarefa, mencionei com vocês que a gente tem que evitar o contraste excessivo, ou seja, você vai ter uma iluminação na mesa de trabalho, na área de trabalho, mas é preciso ter uma iluminação geral que seja pelo menos um terço dessa iluminação de trabalho para evitar contraste excessivo. No caso da iluminação dirigida, a gente quer o contraste excessivo, a gente quer contraste em relação à luz geral, assim. Então é importante que essa luz que você vá planejar, que vai projetar aqui, ela tenha aí umas 3 vezes, seja pelo menos 3 vezes maior a iluminância dela do que a iluminância geral do ambiente, para conseguir fazer esse efeito aqui, tá vendo? De destacar de fato o objeto que você quer iluminar. Então vamos ver como é que funciona a planilha aqui, ó. Basicamente a planilha tem a seguinte característica, ó. Primeiro, iluminação dirigida, spot, e aí eu tenho 3 informações que eu posso pegar para fazer esse projeto. Eu posso pedir qual é o diâmetro ou seja, eu dou informações aqui sobre a posição da lâmpada. Olha só, aqui eu informo para ele a distância do spot ou a distância do refletor em relação ao objeto. Aí distância vertical e horizontal, né? Distância vertical, a distância horizontal do refletor ou do spot em relação ao objeto. Aviso para ele qual é o ângulo de abertura do faixa de luz da lâmpada. E ele vai me dar aqui, ó, qual é o diâmetro final que essa lâmpada vai permitir. Ou seja, eu estou dando informações da luminária e da lâmpada
e ele me dá o resultado final. Ou seja, o diâmetro que essa lâmpada vai gerar, que é esse caso aqui, ó. Então ele vai. Eu estou dando a informação aqui da distância, estou dando a informação aqui da lâmpada, e ele me dá qual é o diâmetro final que essa lâmpada, que essa luminária, irá produzir. E aí eu consigo avaliar se esse diâmetro final vai de fato iluminar o objeto que eu quero iluminar. Outra opção seria o seguinte: eu dou informações sobre o diâmetro que eu quero, ou seja, na primeira opção, eu dei informações da luminária e ele me deu o diâmetro. Agora, essa segunda opção aqui, ó, eu vou dar informações do diâmetro que eu quero, vou dar informações da lâmpada que eu estou usando e ele vai me dizer a distância que tem que estar essa lâmpada. Ou seja, eu dou informações aqui da lâmpada, do objeto que eu quero, ou seja, o diâmetro que eu quero iluminar, e ele vai me dar, vai me dar a posição que essa lâmpada tem que ficar. A lâmpada ou, no caso aqui, o refletor. Então, nessa segunda opção aqui, ó, eu vou dar informações e ele vai me dar a posição que eu tenho que colocar o refletor. Na de cima, relembrando, eu já tenho uma posição definida, ou seja, eu já tenho uma posição definida, e ele vai me dar só o diâmetro resultante daquela lâmpada. Aqui agora não, ó, eu dou a lâmpada, dou o que eu quero de resultado e ele me dá a distância que tem que estar para conseguir aquele resultado. E por fim, eu tenho uma outra opção que é o seguinte, ó, eu dou o que eu quero de resultado, ou seja, eu dou o diâmetro de iluminação que eu quero, eu dou informações da posição da luminária, e ele vai me informar aqui qual é a lâmpada ideal para aquele caso. Então, nesse último caso ali, ó, só relembrando, né, eu digo para ele assim, qual o diâmetro que eu quero, digo a posição da luminária, do refletor, né, e ele vai me dar qual é a lâmpada, qual é o ângulo, tá vendo? Ó? Ângulo da abertura do faixa de luz, ou seja, qual é a lâmpada ideal para eu colocar nesse refletor, nesse spot. Lembrando, né, esse ângulo de abertura de faixa de luz, ele é uma configuraçãozinha aqui da lâmpada. Olha só, quando eu pego uma lâmpada tipo spot como essa, uma das informações que ele me dá aqui é o ângulo do feixe, a abertura do feixe. Tá vendo que seria o quê? O ângulo de abertura do faixa de luz. Cada lâmpada vai ter um ângulo diferente de abertura. Ele vai me dizer aqui qual é o ângulo de abertura que a lâmpada tem que ter para conseguir o resultado que você quer. Então é basicamente muito simples. Vou fazer aqui agora com vocês um exercício rapidinho, só para vocês terem noção como é que funciona. Então, só para vocês terem noção como é que funciona, olha só. Vamos supor que eu tenho o seguinte caso, ó. Eu tenho aqui uma obra de arte, sei lá, um objeto que eu quero iluminar. E eu tenho um spot que está logo em cima dele, tá vendo? Se o spot está logo em cima aqui do objeto, ele não tem distância horizontal. Ele vai ter uma distância só vertical, tá vendo? Não tem distância horizontal. Então, eu vou botar aqui a distância horizontal, 0. Vamos supor que a distância vertical dele seja aí, por exemplo, 2 metros. Ele já está em cima do objeto 2 metros. E que esse objeto, o objeto que eu quero iluminar, ele tenha mais ou menos ali um diâmetro de 1 metro. Tá vendo? O que ele vai me dar aqui? Ele vai me dar que a lâmpada que eu preciso é uma lâmpada que tem um ângulo de abertura do faixa de luz, ou a abertura do feixe, né, de 28 graus. Nesse caso aqui, por exemplo, não seria uma lâmpada suficiente, olha só. Está bem próxima, mas ela não seria suficiente. Eu teria que pegar uma lâmpada de pelo menos 30 graus para conseguir, nesse caso aqui, conseguir iluminar o objeto que eu quero. Vamos supor agora que esse spot esteja mais longe, ó, 3 metros. Então, se ele está mais longe, eu consigo usar uma lâmpada com o ângulo de feixe um pouquinho menor, tá vendo? Então, essa lâmpada aqui já seria mais do que o suficiente. Daria para usar uma lâmpada aqui com 20 graus de ângulo, entendeu? Então, ele vai me dar, nessa opção aqui, eu vou dar as informações de onde está a luminária, qual é o diâmetro do objeto que eu quero iluminar, e ele me dá aqui o resultado da lâmpada. Nessa outra opção aqui de cima, olha só, vamos supor que eu tenho um objeto também, ó, 1 metro esse objeto de diâmetro. Aí, nesse caso aqui, eu já vou dar a lâmpada para ele e ele me dá a posição da luminária, é o inverso do de cá, tá vendo? Então, vamos supor que eu dou uma lâmpada para ele aqui de 20. E eu sei que a distância vertical, ou seja, a distância vertical do objeto, eu botei aqui, foi 3 metros. Então, eu botei aqui 3 metros, né? E ele me deu essa seguinte situação. Repara, olha só. Ele está dizendo que a distância ideal, linear, entre o objeto e a luminária tem que ser 2,84. Como a distância vertical já tem 3 metros, a distância horizontal não vai ter distância horizontal. Ou seja, a distância linear entre o objeto e o spot ó, são 3 ele está pedindo ali 2,80. Como a distância aqui horizontal já tem 3 metros, não tem por que botar uma distância
Ó, a distância vertical já tem 3 metros, não tem por que botar uma distância horizontal. Toda vez que der esse número aqui, ó, significa que não tem deslocamento horizontal. O que que é isso? Significa que o spot vai estar em cima certinho do objeto, tá vendo? Agora vamos supor, ele está dizendo aqui que a distância ideal é 2,84. Vamos supor agora que eu bote aqui a distância vertical de 1. Então a distância horizontal tem que ter pelo menos 2,60 para conseguir a distância linear 2,84, que é isso aqui, ó. Se a distância, olha, tá 1,4, vamos até botar esse valor aqui, ó. Se a distância vertical é 1,4, qual deve ser a distância horizontal para que a distância linear seja 2,80, ó. Então a distância horizontal vai ser 2,40. Ele precisaria ter 2,40 aqui para essa distância linear ser 2,80, entendeu? Então ele vai me ajudar essa segunda opção aqui, ó, a posicionar a luminária. E a terceira opção já é o contrário, ou seja, eu já tenho uma luminária, tenho uma lâmpada e ele vai me dar o resultado final do que essa lâmpada vai produzir. Vamos supor aqui, ó, eu tenho um ângulo de abertura de 20 graus, tenho uma distância horizontal de 2, eu tenho uma distância vertical de 1, perdão. E ele vai me dar aqui o resultado final, ó, do diâmetro que ele vai gerar de 80 centímetros. Então ele vai me dar um diâmetro no final do resultado aqui, ó, o diâmetro que ele vai me dar de luz é de 80 centímetros. Se esse valor aqui bater com o valor do seu objeto, maravilha, está resolvido o problema. Agora vamos supor que eu tenho um objeto que ele tem um diâmetro de 1,60. No meu caso aqui, a luminária, olha só, essa luminária individual vai gerar um resultado aqui, um diâmetro de 80 centímetros. 80 centímetros, isso. Só que o meu objeto tem 1,60. O que eu vou fazer? Vou botar duas luminárias dessa, ó. Então, se uma luminária gera 80 centímetros, eu vou e boto duas. É esse caso aqui, por exemplo, olha só. Eu tenho um objeto grande e eu sei que meu spot vai gerar um diâmetro aqui, tá vendo? Só que esse diâmetro do meu spot não pega todo o objeto. Então, o que eu faço? Boto mais de um spot. Eu boto 3 spots e aí eu consigo iluminar todo o objeto. Mesma coisa aqui, tá vendo? Eu sei que uma luminária consegue iluminar um quadro. Como eu tenho 5 quadros, eu vou e boto 5 luminárias. Então, uma outra opção também de resolução do problema, às vezes, em vez de tentar achar uma luminária que resolva todo o seu problema, às vezes você pega uma luminária, vê quanto é que ela consegue te resolver, quanto é que ela consegue te dar de resultado, e aí, a partir do que você quer, a partir do objeto que você quer iluminar, você pode usar mais de um spot, mais de uma luminária, para iluminar aquele objeto. Beleza? Então, basicamente funciona assim. Aqui a planilha vai fazer os cálculos para vocês. Agora eu quero que vocês olhem lá o exercício. É bem simples o exercício. Prestem atenção nas figuras que eu coloquei no exercício aqui, ó. Que ele já dá umas dicasinhas legais assim de como resolver o exercício, entendeu? Para vocês entenderem melhor o exercício. Tentem resolver aqui essas questões e usem a planilha para fazer os cálculos. Em vez de fazer os cálculos à mão, usem as planilhas, porque aí o cálculo fica bem rápido de fazer. E aí, na hora de me entregar o trabalho, é interessante que vocês coloquem aqui o resultado que vocês obtiveram. Ou seja, usem a planilha para calcular o resultado e vem aqui e botem o resultado. Ou seja, me enviem o resultado final desses casos e a planilha resolvida. Lembrando, pessoal, vocês podem me enviar o arquivo digital em PDF, tá ok? Então, se vocês não precisarem imprimir, tá, ou gastar dinheiro em imprimir o exercício, vocês podem me enviar via e-mail. Então, me enviem o arquivo em PDF. Não enviem a planilha em Excel, tá? Enviem o arquivo PDF. Imprima a planilha. Para imprimir a planilha é bem simples. Eu vou vir aqui, ó, arquivo, imprimir. E aí, repara, ó, vou trabalhar com duas coisas. Primeiro, folha A4. E aqui onde tem aqui, ó, sem dimensionamento, essa última opção, eu vou botar aqui para ele ajustar para caber todas as colunas, ó. Então ele ajustou, viu que ele ajustou aqui a folha para caber todas as colunas. Então cobre direitinho todas as colunas. Vocês podem inclusive mexer na margem aqui também, ó. Vamos supor que eu botar a margem estreita. Aí já aumenta um pouquinho mais também, tá vendo? Então, basicamente, não deixem de configurar essa última opçãozinha aqui, que é a opção de ajustar as colunas para imprimir a planilha. Aí, organize o trabalho, por favor. Organize o trabalho, bota o nome do grupo, o nome dos alunos, o resultado e faça e me mandem um arquivo, sei lá, uma pastinha compactada, alguma coisa assim, com todos esses arquivos digitais. Ou imprimam o arquivo e levem na terça-feira para me entregar. Lembrando, a aula de terça-feira eu vou revisar esse conteúdo aqui. Então, se alguém tiver dúvida em algum desses casos, vá na aula, leve a dúvida, a gente resolve a dúvida na aula
E aí eu vou deixar até o fim do dia para o fim do dia de terça-feira para vocês me enviarem via e-mail. Então, se tiver alguma dúvida, levem na aula de terça-feira para vocês tirarem as dúvidas, ok? Então é isso.